YouTube. Como eu havia prometido que eu apareceria aqui neste final de semana, eu achei que seria de bom tom as caras nesse canal que foi criado há pelo menos 15 dias e não trouxe nenhum conteúdo ainda, né? Até agora. Então, para iniciar esses trabalhos, eu resolvi trazer uma lista de 12 livros para 2025, sem associar nenhum título específico aos meses. Ou seja, são livros que eu quero ler no ano que vem, mas eu não sei quando isso vai acontecer, tá bom? A ideia é que seja pelo menos uma leitura feita por mês. Então pega o seu cafezinho, pega o seu chazinho e vamos conversar sobre as próximas leituras, que vão aparecer aqui nesse canal, eu espero. Bom, devo dizer que essa lista está bem mesclada, tá? Ela tá bem misturada entre não ficção e ficção. Eu não conseguiria fazer uma lista só de não ficção, porque afinal de contas eu amo uma história inventada, mas eu sei que esses títulos de não ficção que eu selecionei são títulos de alguma forma muito importantes para mim e que eu acho que vão me dar uma certa bagagem teórica para falar de literatura ficcional mesmo, tá? Então, se vocês quiserem me acompanhar nessas leituras, vai ser muito legal. Eu pretendo anunciar, pelo menos no Instagram, tá? Quando eu vou ler cada uma delas, o que depende muito do meu humor, né? Mas eu pretendo ler todas. São livros que estavam aqui na minha estante, por alguma razão esquecidos, ou até nem tão esquecidos, mas acho que vai ser uma forma legal de colocar um compromisso para que essas leituras sejam realmente feitas. Vou começar então com um dos livros que recebeu um hype recentemente. Eu não sei exatamente se isso foi em 2023 ou em 2024. Talvez tenha sido no início de 2024. E foi Babel ou A Necessidade de Violência. Esse é um título parece bem interessante. Se eu não me engano, é uma fantasia. E eu acho, tá, que tem alguma coisa de Dark Academia nele. Não tenho certeza. Mas eu sei que a Kwang, a autora, é uma autora bem famosa. Recentemente veio para o Brasil A Impostora dela e teve muita gente comentando sobre esse livro, e principalmente a questão do recorte racial que a autora deu para a história, porque eu acho que é uma das grandes sacadas da narrativa, assim. Eu não li, nunca li nada dela, mas sei que ela tá bem alta, assim. Também tem A Guerra da Papoula, que parece que o pessoal gostou bastante, então eu tô com bastante expectativa sobre essa leitura. Eu ganhei ela de presente esse ano e ainda não li. Ela tava um pouco deixada de lado na estante, mas é o tipo de livro que eu tenho certeza que eu vou ler. Então, por isso que ele tá nessa lista. Não vou me desfazer dele, apesar de ter demorado um pouco pra pegar essa leitura pra ser feita. Então, é isso, Babel é o primeiro título. Na sequência, vem um livro de não ficção, uma leitura um tanto quanto inusitada aqui pra mim, porque eu não costumo fazer leituras com o viés de informação histórica, digamos assim. O contexto histórico é sempre um pano de fundo nas histórias, né? Nas histórias ficcionais. E eu não costumo ler livros que esclarecem períodos históricos. E eu acho que é esse o papel de O Outono da Idade Média. Eu sei que teve uma época que teve um hype desse livro. Então eu comprei, como boa compradora impulsiva que sou. Se eu não me engano, Christian Assunção falou muito bem desse título e me pareceu muito interessante. Eu gostaria de ter um conhecimento histórico maior, tá? Mas eu não tenho. Deveria ter feito outro curso? Talvez eu deveria ter feito história. Mas sou jornalista, então tenho que catar as informações, não é mesmo? Esse livro, ele parece muito bom. As pessoas elogiaram muito na época que lançou. Por isso também ele não vai para doação, apesar de eu ter ele há muito tempo na minha estante. Ter feito essa compra há pelo menos alguns anos. O tempo vai passando e eu vou deixando ele de lado. Ele é calhamaço, então eu acho que isso me assustou um pouco também. Enfim, se for uma leitura muito complexa, eu não garanto que eu vá dar sequência nela, tá, gente? Porque, assim, eu não costumo abandonar leituras, mas eu faço pausos intermináveis. Então, é isso. Se não der certo, passo adiante. Vai pra fila dos que estão pra doação aqui na minha casa.
Terceiro livro da lista é Mandíbula. Gente, olha essa capa. Vocês não acham extremamente interessante essa capa? Porque pra mim parece incrível, assim. Eu acho que ela fala muito sobre a narrativa, ou seja, ou eu espero que seja, né? A Tatá falou muito desse livro. Se eu não me engano, ela leu esse título com o clube de leitura dela e parece muito bom. Eu comprei por muita curiosidade, assim, sobre essa história. Em 2025 eu espero que ela me surpreenda bastante. Logo em seguida vem O Colibri, do Sandro Veronese, não sei se é assim que se pronuncia. Quem falou desse livro foi a Bruna, e ganhei de aniversário. Já não lembro mais o que ela falou, mas eu lembro que ela indicou muito, disse que era uma leitura muito boa e bem envolvente. Então eu tô bastante curiosa. Sei que tem alguma coisa a ver com relações familiares, e isso parece bem interessante, o tipo de leitura que eu gostaria de fazer. Gente, como vocês vão ver, a maior parte dos livros aqui são livros escritos por mulheres, porque naturalmente é o tipo de livro que me interessa. Mas alguns títulos escritos por homens que eu trouxe pra cá é porque me chamaram muita atenção por alguma razão. Então, mas é isso, a literatura feminina sempre vem acima pra mim. Outro de não ficção é Eichmann em Jerusalém. Eu tô bem curiosa sobre esse livro, apesar de que ele também tá na minha estante há bastante tempo. Eu comprei ele depois de ver aquele filme Zona de Interesse. Acho que é esse o nome, porque além da temática Segunda Guerra, eu me interesso muito por esse assunto. Aqui o subtítulo é Um Relato sobre a Banalidade do Mal. E a Hannah, ela foi até o julgamento, foi cobrir o julgamento desse carrasco nazista. E uma coisa que chamou muita atenção foi que este homem era apenas um homem, um ser humano comum, né? Um semelhante de todos nós. E não um monstro que todos esperavam, assim. Então, esse tipo de coisa me interessa bastante. Eu falei sobre esse assunto brevemente naquele vídeo que eu fiz no Instagram. É um vídeo curto, tá? Sobre a leitura que eu estava fazendo de Lady Killers, enviado da Dark Side pro perfil. E eu gosto muito de pensar sobre como nós temos que humanizar as pessoas que são capazes de cometer atos hediondos, assim. Então, é o tipo de coisa que muito me interessa. Por quê? Eu não sei. Mas me interessa. Em seguida, O Mundo se Despedaça. Não saberei pronunciar o nome deste autor, mas esse livro foi uma indicação da Dayara e parece que é horrivelmente triste. Muito, muito, muito triste. Então é o tipo de leitura que eu tenho que preparar o meu psicológico para fazer. Eu tenho uma certa dificuldade com leituras tristes. A tendência que eu faço quase sem nem perceber é abandonar narrativas que me entristecem muito. Sejam elas de filmes, séries ou livros. Eu costumo abandonar porque eu não lido muito bem com o desconforto. Eu acabo entrando num poço. Mas eu tenho tentado mudar esse hábito. Porque eu sou muito medrosa, sabe? Essa que é a verdade. Eu não gosto de me sentir desconfortável. Gente, pra vocês terem uma ideia, livros de suspense me causam ansiedade, sabe? Então, eu sou o tipo de pessoa que se envolve muito com as histórias. Mas eu não deixo de ler. Então eu tô tentando cuidar pra não fazer esse tipo de coisa mais, porque eu acabo perdendo histórias que valem muito a pena conhecer, né? Às vezes são histórias belíssimas, que eu vou tirar uma baita lição de moral, sabe? Que eu vou descobrir uma coisa incrível pra minha própria vida, sabe? Então, realmente eu tenho parado de fazer isso, mas às vezes é um pouco difícil. Me dá medo de ler algumas histórias, tá? Herdeiras do Mar, eu lembro que eu fiquei em prantos, assim. Meu namorado não sabia o que estava acontecendo, porque eu realmente não conseguia parar de chorar pra explicar que eu estava chorando por causa da porcaria do livro. Então, é isso. Foi um livro incrível, 5 estrelas, assim, impressionante. Mas, enfim, O Mundo se Despedaça será lido 2025. E aqui eu vou incluir um livro que vai representar muito bem os clássicos nessa minha lista. A questão é que essa vai ser uma releitura pra mim. Eu tô falando de O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë, nessa edição da Dark Side. E por que a edição é importante aqui? Porque eu vou fazer essa releitura justamente por conta de determinadas coisas que me passaram numa primeira leitura desse livro. E a Dark Side conta com alguns comentários aqui dentro sobre esse assunto que me interessa, que é a raça do
protagonista, o Radcliffe. Essa foi uma pauta que me chamou muita atenção agora em 2024. As pessoas voltaram a falar sobre isso. Aparentemente eu não estava ciente disso. Ter contato com esse assunto em 2024. Mas é o tipo de coisa que quando eu fiz essa primeira leitura, eu não tinha consciência nenhuma, nem a atenção mais especial. Eu não lembro qual era a tradução, qual era a edição que eu li, mas eu não tive tato, sabe, pra perceber que o protagonista não é branco. Eu tô muito curiosa, assim, porque eu não sei o que eu vou encontrar exatamente nos comentários aqui dessa edição. Espero que eu consiga perceber essa questão com um pouco mais de facilidade dessa vez, porque o meu repertório de leituras está maior, a minha atenção para alguns detalhes está maior. Eu acho que eu li essa história quando eu tinha 14 anos, sabe? Então, eu tô bem curiosa e olha, gente, olha esta capa, que coisa tão linda, olha que coisa tão linda. Darkseid nunca erra nas edições. E agora vem uma dupla de dois, ela mesma, Simone de Beauvoir, que vai aparecer 2 vezes nesta lista, já estou dando spoiler. Esse aqui é o Segundo Sexo, ele é dividido em 2 volumes, ou seja, eu conto ele como 2 livros, tá? Porque afinal de contas, eles não são pequenos, não são livros pequenos. E, gente, esse livro é denso, tá? Então eu não garanto, assim, que eu vá terminar. Eu vou terminar no mês em que eu começar ele, tá? Mas eu sei, porque eu já comecei essa leitura uma vez, que vai me trazer um repertório gigante, inclusive pra comentar literatura ficcional. Eu acho que enquanto pessoa que tá aqui na frente de uma câmera falando pra vocês sobre coisas que eu li, coisas que eu tirei das leituras, é importante que eu tenha uma certa bagagem teórica para falar de determinados assuntos. E como eu me proponho a falar sobre literatura feminina, eu tenho essa preocupação de ler teoria feminista. Porque não adianta achar que dá para falar de mulher sem falar sobre as questões que abarcam o ser mulher, né? Então, eu acho que essa leitura vai me engrandecer demais. A Simone parece incrível, as ideias dela são geniais, tá? Eu li até, sei lá, uns 30% do primeiro volume. Na época que eu comecei a ler, tive que pausar essa leitura por alguma razão e nunca mais peguei de volta. Eu acho que ele me dá um pouquinho de medo por causa do tamanho e da densidade, né, desse assunto aqui, mas eu sei que pode ser incrível, né? Então é aquela coisa que eu falei, né? Eu tenho medo de algumas coisas, mas no final das contas elas vão me engrandecer e muito. Então tá valendo a pena. Na sequência, outro tiro, porrada e bomba, que é Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. Gente, esse livro aqui eu também tava pra ler ele há muitos anos. Eu já tô sabendo da existência desse título desde a minha adolescência, assim. E é o tipo de livro que sempre ficou na minha mente que eu gostaria de ler. Uma vez uma conhecida me ofereceu emprestado. Eu não pegava livros emprestados porque eu já há tempo sinto necessidade de riscar e, enfim. Ainda não costumo pegar livros emprestados, tenho essa dificuldade. Por sorte, eu sou essa pessoa que tem condições de comprar os livros e eu comprei esse na Black Friday, tava com um preço muito bom. E eu quero trazer essa leitura porque justamente eu acho que ela vai também me dar uma bagagem interessantíssima, principalmente com recorte racial, feminista e racial. Então, eu acho que é o tipo de livro que eu tenho que firmar esse compromisso de que eu vou ler no ano que vem. Também de não ficção, eu trouxe Eva, que eu comprei no meu aniversário em 2024. A Juliana de 2024 fez muitas compras, né? Principalmente no aniversário, eu fiz uma quantidade boa de compras no meu aniversário. E Eva foi uma dica da Érica no Instagram. Me interessou assim, ó, muito, porque pretende revisar muito tempo de pesquisa sobre o corpo humano e sempre foi feita sob o ponto de vista do corpo humano masculino, né? Ou seja, vai falar sobre a história do corpo humano sob o ponto de vista do corpo humano feminino. Ele também
pretende apresentar descobertas que farão a diferença sobre a nossa concepção a respeito da evolução humana. Então eu acho que parece incrível e eu espero que a linguagem seja acessível para pessoas leigas como eu, que não entendem do assunto. Ele também é um livro grossinho, né, com páginas consideráveis, assim, um número de páginas consideráveis. E parece incrível, gente. Eu acho que, modéstia à parte, essa minha lista tá muito boa, tá? Por último, mas não menos importante, o segundo livro da Simone de Beauvoir aqui dessa lista. Eu descobri recentemente que ela escrevia ficção, né? Eu li em 2024 A Mulher Desiludida. É um livro de contos, bem fininho, tá? Que fala sobre 3 mulheres diferentes que estão amadurecendo, envelhecendo e que lidam com as questões provenientes disso de uma forma bem única, assim. Então, eu gostei muito dessa experiência. Eu esperava que ela fosse escrever sobre mulheres empoderadas, uma percepção bem de senso comum e burra minha, talvez, porque, na verdade, o que ela mostra é mulheres humanas, né? Afinal de contas, é sobre isso que ela fala em O Segundo Sexo, sobre a humanidade das mulheres, as mulheres serem seres humanos, acima de tudo. E aqui nesse livro foi incrível. E agora eu trouxe um romance, que é A Força da Idade. Eu tenho esse livro há muito tempo, eu não sei como ele chegou até mim, eu acho que foi numa feirinha da redação que eu trabalhava, e que eu peguei ele, porque os jornalistas acabavam recebendo muitos livros que acabavam doando mesmo, e eu ia lá e fazia limpa na feirinha. Então, esse livro tá há muito tempo na minha estante, mas eu pretendo ler ele logo, porque eu nunca li nenhum romance da Simone, né? E parece muito bom, assim, tudo que ela escreve me parece muito bom. Eu espero que eu não me decepcione também. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrem de apoiar este canal que está em criação ainda, curtindo o vídeo, se inscrevendo, comentando e compartilhando com pessoas que vocês acham que podem se interessar pelo assunto. Eu pretendo trazer aqui com uma certa frequência alguns vídeos mais elaborados, falando sobre livros específicos, né? Me aprofundando um pouco mais nos temas, porque eu acho que é um bom espaço pra gente debater particularidades, sabe? De alguns títulos que no Instagram acabam fugindo, acabam se perdendo, porque justamente a plataforma é mais rápida, é mais dinâmica e não permite que a gente se aprofunde muito nos assuntos mesmo. Então, aqui eu pretendo trazer isso, eu pretendo trazer vlogs que vocês pediram, alguns de vocês pediram, sobre minha rotina muito glamorizada, incrível, né? Mas é isso. Espero que vocês gostem dos conteúdos. Eu não vou prometer uma frequência específica para vocês, porque eu realmente tenho uma rotina hiper corrida, assim, mas eu gosto muito de conversar com vocês por aqui, e então eu não pretendo abandonar ou deixar o canal vazio por muito tempo, assim, então eu acho que as coisas vão fluir de uma forma natural, mas do jeito que dá, né? Seguindo o curso da minha realidade, assim. É isso, se forem comprar algum dos livros que eu indiquei aqui, se forem ler comigo, me avisem. Se forem comprar algum dos livros que eu indiquei aqui, comprem pelo meu link da Amazon, porque vocês vão estar me apoiando, eu ganho uma comissão, não muda o valor para vocês, e vão estar apoiando o perfil para que de alguma forma eu continue a fazer esse trabalho, que eu gosto tanto, né, mas que também demanda bastante investimento. Eu vou anunciar provavelmente no Instagram, e de vez ou outra eu trago nos vídeos aqui, quais leituras eu vou começar, quais leituras eu vou fazer, qual a ordem dessa lista e como ela vai ser feita. Eu tenho aqui uma ferramenta de organização, então em 2025 eu pretendo ser uma pessoa organizada. Esse é o meu planner de 2025 da Folk Books. E ele é belíssimo, como vocês podem ver. Belíssimo, eu amo esse planner. É uma agenda, na verdade, tá? Porque ele é datado. É uma agenda datada. Então eu tô bem ansiosa pra me organizar, ler com vocês. E eu espero que seja um ano incrível pra nós. E é isso. Um beijo e até!